Eclipses solares estão entre os eventos astronômicos mais dramáticos que existem. Perguntem a qualquer pessoa que tenha visto um por alguns minutos qual foi o impacto que esse fenômeno causou nela, e ela dirá que foi algo inesquecível. Um disco negro parece mover-se através do Sol, e a luz do dia lentamente dá lugar a uma escuridão assustadora à medida que a temperatura cai. Mas tão rapidamente quanto veio, a escuridão se dissipa, e o Sol brilha novamente com toda a sua força habitual. Parece impressionante, certo? Mas você já pensou em como os eclipses acontecem? Assista a este vídeo até o final para entender esse evento celestial que tem deslumbrado gerações de observadores do espaço ao longo dos séculos. Eclipse solar. Por que o Sol às vezes desaparece parcialmente ou até completamente do céu por alguns minutos? Vamos começar com o básico. A Terra, nosso planeta natal, percorre eternamente um caminho elíptico ao redor do Sol. Esse caminho elíptico é conhecido como a órbita do nosso planeta. A Terra viaja ao redor do Sol ao longo dessa órbita e completa uma revolução em aproximadamente 365 dias e 6 horas. Como você deve ter notado, essa é aproximadamente a duração de um ano. Isso significa que a Terra está exatamente no mesmo ponto de sua órbita todos os anos no seu aniversário? Uma vez que leva a mesma quantidade de tempo todos os anos para completar uma revolução ao redor do Sol, é justo supor que, no seu aniversário, a Terra estará exatamente no mesmo local todos os anos. Assim como a Terra se move em torno do Sol em uma órbita elíptica todos os anos, nossa Lua, o satélite natural, também gira em torno da Terra. Demora cerca de 27.322 dias para a Lua completar uma revolução em torno do nosso planeta. Sabemos que a Terra gira em torno do Sol e que a Lua gira em torno da Terra. Quando a Lua, durante sua revolução ao redor da Terra, se posiciona entre o Sol e a Terra, ela bloqueia os raios do Sol e cria uma sombra em partes do planeta. Isso é chamado de eclipse solar ou eclipse do Sol. Em outras palavras, um eclipse solar ocorre quando a Lua passa em linha direta entre o Sol e a Terra. Você pode estar se perguntando como a Lua, que é infinitamente pequena em comparação com o Sol, consegue cobri-lo? Isso ocorre devido a uma incrível coincidência. Embora a Lua seja cerca de 400 vezes menor que o Sol, ela também está cerca de 400 vezes mais próxima de nós do que o Sol. É por isso que tanto a Lua quanto o Sol parecem ter o mesmo tamanho em nosso céu. A Lua é muito pequena em comparação com o Sol e a Terra, e é por isso que a sombra da Lua não é grande o suficiente para encobrir todo o nosso planeta. Portanto, a sombra da Lua está sempre limitada a uma determinada área. Durante um eclipse, a sombra da Lua move-se sobre a superfície da Terra, pois ambos os corpos celestes estão em constante movimento. Quando a Lua eclipsa o Sol, ela lança dois tipos de sombra na Terra. A primeira é a umbra, que é uma sombra pequena e muito escura. Se você estiver em algum lugar da Terra onde a sombra da umbra se projeta, verá o Sol completamente bloqueado da sua perspectiva. O segundo tipo de sombra é conhecido como penumbra. Ela é uma sombra maior e relativamente mais clara do que a umbra. Se a penumbra passar sobre você, apenas uma pequena parte do Sol será bloqueada da sua linha de visão. Mas quais são os tipos de eclipses que existem? Os eclipses solares são classificados de acordo com o tipo de sombra que a Lua projeta na Terra. Os eclipses são classificados em 4 tipos. O primeiro é o eclipse solar total. Este é o mais espetacular de todos os eclipses. Durante um eclipse solar total, o Sol é inteiramente bloqueado pela sombra da Lua. Isso só pode ocorrer quando a Lua está no perigeu, que é o ponto da órbita da Lua em que ela está mais próxima da Terra. Durante a ocorrência desse fenômeno, você só poderá ver o eclipse total do Sol se estiver na zona de sombra da umbra. À medida que a Terra continua a girar, a sombra da umbra se desloca na superfície da Terra.
A linha imaginária criada pela sombra da Umbra é conhecida como o caminho da totalidade. Se você estiver em algum dos lugares por onde passa essa linha imaginária, poderá ver quando o Sol fica completamente bloqueado pela Lua. O segundo tipo é o eclipse solar parcial. Esse tipo de eclipse ocorre quando a Lua encobre apenas parcialmente a luz do Sol e lança uma penumbra na Terra. Quando a Lua passa pelo centro do Sol, mas seu disco não é grande o suficiente para cobrir todo o disco do Sol, ocorre um eclipse solar anular. Ao contrário do eclipse total, durante um eclipse anular, a Lua não bloqueia completamente o Sol. O quarto tipo de eclipse é o mais raro de todos. O eclipse solar híbrido ocorre quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, de modo que em algumas partes da Terra pode ser visto um eclipse solar total, enquanto em outras partes é possível ver um eclipse anular. Por esse motivo, esse tipo de eclipse também é conhecido como eclipse solar total anular. Eclipse solar anular no Brasil. No dia 14 de outubro de 2023, o Brasil será palco de um fenômeno raro, um eclipse solar anular. O evento também poderá ser visto nos Estados Unidos, México, nos países da América Central, Colômbia e Brasil. No Brasil, o eclipse poderá ser observado em toda a sua glória nos estados do norte e nordeste do país. Mas se você mora nos estados do sul e sudeste, também será possível olhar para o céu e visualizar o Sol sendo encoberto pela Lua, ainda que parcialmente. Cidades próximas ao caminho da totalidade conseguirão as melhores imagens. No Brasil, as melhores capitais para assistir ao evento são Manaus, Natal e João Pessoa. As duas últimas estarão dentro da sombra da Umbra. Enquanto nas capitais do sudeste do país, como Rio de Janeiro e São Paulo, será possível visualizar um eclipse parcial do Sol, em João Pessoa e Natal, o eclipse será completo. O eclipse terá início por volta das 3h30 da tarde. O máximo acontecerá exatamente às 4h42. O espetáculo chegará ao fim às 5h30 da tarde. Onde quer que vocês estejam, no dia 14, não se esqueçam de desfrutar desse fenômeno astronômico raro, mas certifiquem-se de proteger os olhos. Se você é apaixonado por exploração espacial e quer ficar por dentro das últimas notícias sobre o universo, não deixe de se inscrever em nosso canal para receber atualizações regulares sobre os mistérios do espaço.